Pessoal, boa noite. Boa noite. Vou deixar o espaço aqui à frente do grupo aqui. Não sei como foi que vocês se organizaram, a forma que vocês se organizaram, mas hoje a gente vai conhecer o tema de vocês, certo? Como eu expliquei no início, semana passada, finalmente, se tiver pergunta, eu quero que vocês façam as perguntas. Se vocês não têm a resposta, ficar. Por exemplo, a Libras é uma língua universal? Você faz essa pergunta que a turma vai responder, certo ou errado, pode sair do lugar. Mas esse velho eu briguei com o Eduardo por esse caído. Ele pensou que eu ia tacar a mesa dele. Não deixa ele sentar, né, quando ele achando dele. Brincadeira dessa parte, esse lugar é dele. Aí então o que acontece? Eu quero que vocês façam essas perguntas aqui. Não é uma aula que vocês vão dar, é uma conversa que a gente vai ter aqui. Eu sei que vocês não tiveram tempo de aprender todos esses termos, as pronúncias, mas que seja algo que fique na nossa mente, pois dia 27 a gente vai quase culminar, porque a gente ainda tem uns filmes que eu vou passar para vocês ainda, 4 grupos que eu vou dividir a turma, para a gente acabar com essa parte histórica. Mas a gente precisa conhecer o nosso público. Quem é esse sujeito surdo? Será se a vida dele sempre foi fácil, foi difícil? Qual foram os ganhos? Quais são as evoluções que nós tivemos até os dias atuais? Porque a gente vê hoje, a gente tem uma escola bilíngue, tem leis, tem isso, tem aquele outro. Mas será se sempre foi assim? Eu costumo comparar esse momento de vocês com aquele momento de eu dizer assim, tudo que o Eduardo tem foi sorte. Lembra que ele acordou de manhã, os sacrifícios que ele fez para ele conseguir o que ele tem hoje. Então, hoje o surdo tem direito a essa educação bilíngue, mas sempre foi assim? Quem é esse sujeito surdo? A gente vai conhecer. Então, que esse seja o momento do grupo 1. Vou sentar, não se preocupe com horas, se preocupe em vocês fazerem o que vocês treinaram. Desde que não passe do horário estipulado, que é 9 horas. Se precisar, a gente fica meia hora e a gente fica mais. Não! Há muito tempo eu liberei cedo a vocês, eu vou contar a hora hoje. Vai ficar aqui não, sabe? Tu é do grupo 1, é? Quem? Já está gravando já. Ok. Qualquer coisa eu Eduardo. Tudo bem? O pessoal do grupo 1 pode estar na frente. Você. Pessoal, sempre que vocês forem se apresentar, falem o nome de vocês, viu? O Edinaldo fazer as anotações. Acredito que vocês precisam começar. É só a Daniela. Pessoal, eu não vou dizer para ninguém entrar. Vocês podem sinalizar para mim lá fora o máximo. Vou ignorar, vou preocupar só aqui. Porque a gente já combinou que vocês podem entrar. Foi isso? Então, não vou me preocupar com isso.
Tiago, essa tá bom. Não quer botar esse negócio lá no meio, não. Na hora que passar, já vi hora de encostar ali, né? Por favor. Não tenteis o diabo. Só virei. É só o pessoal aí pra frente que vão apresentar. É porque os primeiros não chegaram ainda. Ok, boa noite a todos. Em decorrência da falta de alguns membros do grupo, eu vou ler isso. A gente convidou todo mundo do estudo, do material para saber todos os conteúdos, apesar de a gente ter dividido em partes. Então, eu vou dar a introdução aqui, falar um pouco sobre o que eu entendi e a importância da gente ter esse tipo de conhecimento, principalmente para o nosso curso em si. A língua de sinais, capítulo 1. A língua de sinais é universal. Do que eu entendia, aparentemente, sobre todas as questões de língua em si, ela é específica e culturalmente exclusiva dela. Por exemplo, quem fala a língua de sinais no Maranhão, do jeito que tem as suas sinais, a sua regionalidade, não fala a mesma coisa no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outros lugares. Ela não é universal. Porque isso é uma crença assim, que as pessoas têm com questões simbológicas. Por exemplo, você acha que as línguas de sinais são símbolos e, à medida que você aprende esses símbolos, todo mundo deveria aprender de forma igual. Isso é uma questão de crença. Imposta por, assim dizer, as pessoas que têm a cultura oral, né? A língua falada. Porque se você tiver uma visão de um contraponto, todas as línguas deveriam ser iguais. Por exemplo, o português deveria ser igual ao inglês, o inglês deveria ser igual ao japonês, não tem distinção de língua, seja ela falada ou não. A questão da universidade é a questão universal de línguas. A gente pode entender que a língua de sinais não é universal, tendo características que ela tem uma construção que remete desde o seu princípio. Há sinais que deixam de ser usados e se adaptam com o passar do tempo. Ela tem a característica de ser universal para o simples fato que as pessoas têm compreensão do alfabeto, da datilografia. É uma descrição direta, por assim dizer, para facilitar um termo de comunicação entre o surdo e quem não é surdo. Mas isso é utilizado apenas e exclusivamente para falar o nome de uma pessoa que não tem sinal, para falar, por exemplo, um número de um lugar, até que essa localização, esse nome dessa pessoa, receba um sinal apropriado para isso. Vocês podem ver na página 2 exemplos, por exemplo, da língua de sinais japonesa, da língua de sinais australiana, da língua de sinais americana e espanhola, que apresentam de forma diferente a palavra mãe. Nesse contexto, a gente entende de modo rápido que não é assim universal como todo mundo imagina. Seria uma coisa desejável? Seria. Mas perderia a questão cultural das regiões, perderia a especificidade das regiões, perderia a evolução da comunicação em si. Seria uma coisa travada, se não seria uma coisa que pudesse ter uso constantemente, ter maior riqueza de palavras, ter uma maior riqueza de compreensão.
A língua de sinal, de sinais é artificial. Nome. Vamos falar. Fácil. Fácil. Certo. Eu esqueci o óculos. Vai dar certo. A língua de sinal, ela é artificial? Aqui é uma pergunta pra gente, né? Só que isso geralmente é uma crença, né? Que fala, a língua de sinal dos surdos, ela é natural, pois ela evolui com parte de um grupo, de uma cultura, de um povo surdo. E aqui eu começo questionando, vocês acham que a língua de sinais ela é artificial ou não? E aí, gente, responde a pergunta para vocês. O grupo 1 não pode responder a pergunta do grupo 1, somente o grupo 2 que responde do 1, e vice-versa, foi o que a gente combinou. Considerando, né, que artificiais, né, as línguas construídas e estabelecidas por um grupo de indivíduos, com algum propósito específico. O gestume, né, que é a parte da língua oral, e o Esperanto, né, que é a parte da língua oral, e o gestume, né, que é em si a língua de sinal. São exemplos de línguas artificiais, cujo objetivo maior é estabelecer a comunicação internacional. Esse tipo de língua, ela funciona como uma língua auxiliar ou franca. O gestume também, conhecido como língua e seus sinais, internacional, é a mesma forma em que o Esperanto como língua construída. Por exemplo, né, que aqui está dizendo que é planejado, né, foi planejado. É uma língua que foi planejada. O nome é de origem italiana, que significa unidade de língua e sinal. Ela foi mencionada pela primeira vez em um congresso mundial, na Federação Mundial de Surdos, no ano de 1950. Né? Então, há muito tempo já foi trabalhado tudo isso até chegar aqui, né? Até a gente, né? Para a gente estar também desenvolvendo esse mesmo sistema que aqui a gente coloca, né? Tanto o Esperanto como o gestume, né? Que a gente agregou os dois. Boa noite a todos. Boa noite. Agora nós vamos abordar o tema a língua de sinais e sua gramática. E assim eu pergunto a todos vocês, primeiramente me apresentando, meu nome é Marco, né? Quem me conhece já pode gravar aí o Marco, beleza? Só para se contrair um pouco. Acho que todo mundo está assim, isso. Levou, né? Não precisa ter livro. Acho que o professor aqui é ele, nós somos só alunos, estamos aqui para aprender. Vocês são os professores hoje. Ah, é? Eu sou o calmo agora. Tranquilo, gente. Uma pergunta para o grupo 2. A língua de sinais, ela tem gramática? Sim. É isso? Está correto? Sim. Gramática. Agora, por que ela tem gramática? Ela é uma língua. Exatamente. Ela é uma língua. E essa língua, ela é completa, incompleta? Falta alguma coisa nela?
Pronto, viu? Bom, bora. Ponto e bobão. Vamos dar um desligue agora. Ok, pessoal. Ela tem gramática, sim. Ela é uma língua completa, como as línguas orais, né? Ela tem as suas partes fonológicas. E, a respeito de algo mais aprofundado, depois coleguinha aqui, ela vai explicar mais a respeito sobre isso. E, ao fim, eu retornarei novamente para dar mais um ênfase. Ok? Tomara que ele participa, né? Vocês por aí. Pode? Acabei nesse momento da disciplina que eu havia planejado com o mesmo que meu colega Renato. Seu nome. Você se apresentar. Leidiene. Ela falou. Ah, sim. Leia. Então, o que eu preparei, que eu estudei, foi a parte que meu colega também preparou, acho que na hora da divisão. Mas da forma, que era, você até que vocês tudo, que era justamente essa pergunta que eu ia fazer para vocês, né? Se a língua de sinais tem gramática. Eu já me respondi que sim, ela tem gramática. E o que é a gramática? A gramática é padrão, né? Nós sabemos que quando estamos estudando gramática, nós estamos estudando regras, padrões. Então, a língua de sinais também tem. Só que essa gramática é específica da língua de sinais. E houve muitos estudos. Anteriormente, iniciou o estudo em 1660 dessas teorias sobre a gramática, a estrutura da gramática na língua de sinais. Houve uma associação para ter um padrão lógico universal da língua de sinais, mas ela não deu certo, não funcionou. E depois teve um postulado de Hall, vocês podem acompanhar isso, eu falei, não falei corretamente o nome, e o William em 1960, foi um reconhecimento da língua de sinais. Mas aquele estudo que foi feito anteriormente, que era para ser universal, nenhuma nação adotou essa língua. Foi o motivo na qual ela não deu certo. Mas a língua de sinais ela é uma comunicação feita por mais de 1 milhão de falantes. E ela é empregada, a língua de sinais ela é empregada em várias situações. Em vários adeptos, esperantistas que implementam e desenvolvem o curso esperado em algumas situações de educação. Os seguidores do movimento esperantistas não utilizam o termo artificial, pois acreditam que sim, aspectos naturais da comunicação do Esperanto e preferem o termo como linguagem planejada ou auxiliar. E é isso. Boa noite, gente. Meu nome é Daniele. Aí eu vou perguntar assim com uma pergunta. A gente dividiu a parte da gramática. Para vocês, qual a diferença que vocês escutaram aqui recentes? Qual a diferença entre as línguas orais e as de sinais? De acordo com o que vocês falaram. Agora crianças. Porque você não fala a palavra crianças, aí eles acordam.
Agora vai falar, porque os sinais é o mais lógico que eu tive que Qual fazer. que eles falaram? Eu acho que a oral é mais fácil de verbalizar, é mais fácil de entender. E em geral, todo mundo, até o surdo entende dentro da dele. E aqui, senão, ele não só o surdo e quem faz o Os sinais é praticamente totalmente visual, né? É um livro mais visual, São mais simples, né? um aspecto, da forma que você vai fazer o sinal, a comunicação você vem da sua expressão, né? Para ver o sinal da expressão. E a oral é mais sequencialmente. E assim, outra coisa que eu observei, de acordo com o público ouvinte, tem a crença, né, que não existe a gramática porque, tipo, assim, porque no caso não passaria de mímicas, né? Tem essa crença que eles pensam assim, que é só mímica, não tem. Qual é o seu nome completo? Daniel Nascimento. Que são as Ds. Como a Bia prometida, retorno novamente. Falando a respeito de gramática, eu vou trazer ele aqui para ficar mais esmiuçado, mais impregnado. Isso possa impregnar na nossa mente. A gramática da Libras, pesquisadores estudaram, descobriram os seus parâmetros. É sobre isso a qual eu quero trazer para todos. Temos os parâmetros da Libras. Quem sabe o sinal de parâmetros da Libras? Quem sabe? Eu acho que são 5 parâmetros, né? Sim, 5 parâmetros. Ok. Agora, quem sabe o sinal? Parâmetros. O sinal de parâmetros. Qual o sinal? O sinal de parâmetros dentro da Libras. Quem sabe? Não? Mais ou menos. Na palma da mão, dessa forma, ou assim, ou assim, ou assim também. Algumas variações. Certo? Então, esse é o sinal de parâmetros, que são os 5 sinais. Obrigado. Vamos para o grupo 2. O grupo é também a oportunidade, né? Ganhar um ponto. E aí, nesses 5 parâmetros, temos configuração de mão. Quem sabe o sinal de configuração de mão? Configuração de mão. Certo? Temos também a orientação da palma, quer dizer, o local onde é feito o sinal. Quer dizer, orientação local. Se é para cima, se é para baixo, se é para os lados. Temos também a locação ou ponto de articulação, ou seja, o local onde é feito o sinal. Temos também o movimento. O movimento tem um sinal. E temos também a expressão facial ou corporal. Uma coleguinha aqui, eu que ajuda para ela, mas
coleguinha no meio. Mas alguém, o espontâneo, colocou a mesa aqui, eu mesmo vou fazer. Vou colocar a coleguinha. Por exemplo, temos o sinal de conhecer. Essa é a configuração de mão do sinal de conhecer. Aí temos a orientação. Para onde será esse sinal? Na testa, no queixo. Exatamente. É a orientação do queixo. Seja para cima, seja para baixo. O local, que é no queixo. O movimento é esse movimento. Conhecer. E temos também a expressão facial. Como se eu conheço você. Com prazer em conhecer você. Certo? Então, esses são os parâmetros da Libras. E com esses parâmetros, podemos colocar em vários exemplos de vários sinais. Mais um sinal para que todos possam saber. Essa é a configuração de mão. Orientação da palma, se está para frente ou se está para cá. Né? O local, ele pode ser aqui nesse espaço neutro também. Certo? O movimento do sinal. E aí, se ele expressar um sentimento, você vai usar o quê? A expressão facial. Certo? Como se eu dissesse para você. Você quer ajuda? Aí o espaço se Por favor, me torna, ajude. aí o espaço se torna neutro porque não está configurando onde é a mão. O espaço neutro, esse espaço aqui, como o professor ele já falou. Ele disse como se fosse uma janelinha. Então, a Libras, ela se usa esses 5 parâmetros. Pode ser usado a expressão facial, o corporal, as mãos, certo? E pode se usar o antebraço também e o espaço neutro. Que é a parte do encosto. Exatamente. Certo? Então foi essa parte, a parte da gramática que eu tinha para passar. Obrigado. Agora temos o colega vai dar continuidade ao trabalho. Primeiramente, boa noite. Boa noite. Já aqui a casa. Dando continuidade ao nosso conteúdo da noite aqui, né? A língua de surdos é mímica. Não é. Desculpe, gente, meu nome é Salete. A gente se empolga tanto, já esquece até do nome. A língua de surdos é mímica. A gente já começa com essa interrogação. Não, né? A gente aprendeu aí nas nossas aulas, nos debates, na explicação do professor, que não é, né? Bom, nós sabemos que a Libras ela é um conjunto de elementos visuais, né? Que elas encontram e definem relações entre sinais para a criação da imagem. E qual é a diferença da mímica para a Libra? Né? Isso, de uma certa forma, acaba até confundindo. Né? Muitas pessoas têm esse pensamento, né? Um pensamento que é ultrapassado, que acham que a Libra e a mímica são a mesma coisa. Mas aí, quando a gente começa a aprofundar os conhecimentos, a buscar, a se inteirar mesmo, a gente descobre que não é. Bom, primeira coisa que eu quero dizer é que a mímica, ela é o quê? Ela é uma expressão do pensamento por meio de gestos, expressões faciais, envolve também a expressão facial, corporal, tem toda essa questão do movimento. Por isso que muitas pessoas acabam assemelhando, né, a Libra com a mímica. Ou seja, porque a mímica também, ela é uma representação visual.
né, com as línguas de sinais também, porque ela também utiliza essa questão visual e espacial para a sua exteriorização. Este é um dos motivos que levam algumas pessoas a pensar ou fazer essa associação entre a mímica e a Libra, né? Bom, aqui no nosso texto, ele cita Klima e Belugi, né, que são dois estudiosos que eles trazem um pouco dessa questão, né? Eles fazem, a partir de um estudo, por meio de uma observação que eles fizeram, ele coloca essa questão da pantomima durante a contação de uma história. E essa história é o Unicórnio no Jardim, de James Tuber. Se a pronúncia estiver correta, vocês vão desculpar aí que eu não sou boa do inglês. Né? Então, essas duas pessoas, eles trazem esse estudo para fazer essa relação, para mostrar como é que isso acontece. Bom, no texto a gente encontra a sigla ASL, né? Que ela se refere à língua brasileira de sinais na língua americana, né? Que é a mesma língua de sinais. Então, os estudos, aliás, os subusuários da língua brasileira de sinais, eles lançaram mão desse recurso para sinalizar o conceito e a cada sinal tivesse um jeito. E aí eles trouxeram aqui, eu vou tentar resumir o máximo possível para ficar mais compreensivo, eles trouxeram aqui a pantomima, por exemplo, da camisa de força. Vocês podem até acompanhar na página aí da apostila, né? Eu vou tentar fazer essa sinalização que ele faz usando a mímica. Bom, uma observaçãozinha também, a mímica, ela faz parte da nossa vida cotidiana, né? Querendo ou não, de uma certa forma, a gente acaba sinalizando um gesto e tal. E é uma brincadeira de criança, quem nunca brincou de mímica. Tem aqueles que eu não tinha muita habilidade, gente, eu ficava super zangada porque eu não conseguia, quando tinha uma dinâmica que relacionava a questão da mímica, eu era péssima. Talvez seja por isso que eu tenho dificuldade na língua de sinal de ajuda. Mas vamos lá. Vamos ver como é que ele fez aí essa pantomima da camisa de força. Bom, primeiro ele faz uma demonstração, se eu estiver errado, o professor vai me corrigir, mostrando a questão da camisa, né? Depois ele faz um movimento dos lados. Na terceira ilustração, ele usa um movimento como se fosse um movimento, né, usando a força. Ele faz esse movimento também, de força, que a pessoa, né, olhando assim, vai interpretar que ele está preso, já dá ideia. A gente vê também em algumas cenas, né, a representação mesmo de camisa de força, ela tem essa sinalizaçãozinha aqui. E aí ele faz outros movimentos também usando a mão. E aí, na sequência, esses pesquisadores, qual era o objetivo? Eles procuraram estabelecer um critério específico para a distinção entre a língua de sinais e a mímica. Então, o objetivo da pesquisa deles era fazer esse paralelo, era mostrar realmente se há uma relação entre essas duas, entre a mímica e a língua. E aí, eles estabelecem um critério específico para essa distinção entre a Libras e a pantomima. Para tanto, eles investigaram aí vários indivíduos, né, não sinalizadores, para demonstrar gestos em algumas palavras. Porém, quero voltar um pouquinho mais, quando houve esse estudo que eles fizeram, eles constataram que as investigações, elas mostraram que houve uma simplificação e uma estilização dos movimentos, né? Até porque a Libra, ela não é universal. A gente aprendeu isso no decorrer das nossas aulas, que ela tem as suas variações dependendo, né, da região, dos estados, né? E os sinais pareciam mais sistematizados e convencionais. Certo. Outro exemplo que ele traz para a gente aqui é a questão do ovo, né? Ele usa esse movimento aqui de quebrar o ovo. E também, na página seguinte, ele traz mais outras representações da pantomima do ovo, né? E o sinal do ovo na língua brasileira de sinais. Ele coloca esse sinalzinho aqui.
E a partir desses estudos, dessas observações, ele constatou que, para os exemplos acima, as pantomimas observadas tiveram muitas possibilidades, variando de um indivíduo para o outro. Enquanto na língua americana, na verdade, ele faz um paralelo da língua americana com outras línguas, né? Fazendo essa relação entre a língua de sinais e a questão da mímica, que também até a própria mímica ela também pode variar, dependendo da língua que ela está sendo utilizada. Né? E também ele coloca uma outra diferença, que as pantomimas ou mímicas, elas tentam representar a partir de, por exemplo, dependendo do objeto que eles querem representar, ele finaliza colocando que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porque a língua brasileira de sinais, como o próprio nome diz, ela é uma língua. Ela já foi colocada aqui anteriormente, que ela tem a sua gramática, né? Ela é uma língua que a gente sabe que tem todo um contexto histórico que traz essa abordagem da língua brasileira de sinais, quando ela passou a ser institucionalizada no Brasil, por aí vai. Tem todo um paralelo, o contexto histórico não me cabe aqui entrar nessa parte. Então, só para finalizar, não há relação. Aliás, a língua de sinais não é mímica. Mas por que as pessoas acabam fazendo essa relação? Porque ambas são visuais. E ambas elas têm essa questão da expressão facial. Se eu pedir alguém, qualquer pessoa da sala, para fazer uma mímica de um determinado objeto, você vai querer usar principalmente a questão corporal para poder a pessoa que está à sua frente para dar a resposta, por exemplo, para que aquela pessoa consiga, de fato, entender do que se trata, né? Então, a gente acaba usando essa questão dos movimentos, mas elas não são a mesma coisa, viu, gente? Então, as definições entre essa questão das interrelacionadas, elas perpetuam as ideias de que os surdos não têm línguas e nos desbravamentos dessas definições eles contribuem para que acreditemos que eles não podem produzir falas ilegíveis, de que não têm cordas vocais. Os surdos são fisicamente e psicologicamente normais. Eles têm o seu aparato vocal intacto, e aqui ele só finaliza o texto colocando, né, a questão dessa observação quando se trata da questão do surdo, que eles têm essa capacidade, né, de interação, de interpretação a partir da sua língua, e que a gente deve, sim, de fato, colocar em prática, principalmente para nós que estamos, né, trilhando aí por esta área, né, que é o nosso objetivo maior, para que não haja essas contradições. E os colegas vão dar continuidade aí. É isso. Boa noite. Boa noite. Segunda, professor. Eu fiquei com dó. É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais? Aí eu pergunto para vocês, sim ou não? É possível expressar conceitos abstratos na língua de sinais? Sim? Todo mundo concorda? Sim, hoje é possível, né? Muitas vezes as pessoas acham que a Libra é uma língua muito limitada, né? Que é apenas gestos escritos no ar. E na verdade não é assim que funciona, né? A Libra pode expressar qualquer tipo de coisa que você quiser, seja no seu contexto poético, filosófico, diplomata, matemático. Hoje é possível a gente expressar nossos sentimentos, as nossas emoções, porque a Libra, ela expressa, né, a nossa identidade e a nossa cultura. É tipo assim, qualquer coisa. Hoje, né, como ensinar sinais abstratos para o surdo? Hoje eu posso ensinar o sentimento, eu faço o sinal de raiva, que é esse aqui, acho que vocês não sabem. É esse o sinal de raiva? Depois tu ficar zangada, pode ser. Eu tenho que fazer isso, né? Ficar assim. Se eu fizer só isso, o surdo não vai saber, né? Que esse é o sinal de raiva. Agora, se eu mudar a minha expressão, fazer isso e fazer isso, que eu estou zangada, né?
com alguém, fazer essa expressão, eu, raiva, e fulano, apontar para fulano, tipo uma porrada. Articular a expressão de feliz, né? Eu não posso fazer só isso, passar por surdo. Eu tenho que mostrar, né, que estou sorrir, né, mesmo que você não queira, mas você tem que mostrar pelo sorriso que está, né, feliz por surdo, para ele compreender. Então, eu acho que é isso que você deve passar, né, para ele compreender, ter essa noção mais ou menos. E é isso, professor, que eu compreendi. Próximo. Boa noite. Meu nome é Francisca Valdir e eu fiquei com o tema Libras e Cônica. Quem já ouviu essa palavra antes? Icônica. Vocês têm familiaridade com essa palavra? Já se perguntaram o que quer dizer cônica? Quando você ouve essa palavra, ela lhe remete a quê? Pra mim, eu penso assim, que é uma pessoa que é tipo assim, sorridente, alguma coisa assim. Parece, não é? Alguém mais concorda com a colega? Às vezes tem gente que diz, mas tem. Às vezes agora não sei se está. Mas alguém se acha? Não? Dá uma chance, ó, dois. Prepara, que quarta-feira é a nossa vez, né? Tia, tem bombom, eles estão perguntando. Ah, veremos. Bichota recheada de uma bolsa. Eu e o William, viu, que distribui bombom. Então, gente, olha só. Como, né? A maioria não respondeu. E uma colega só se arriscou. Quero dizer que não é isso. Icônica. O significado dela é que é uma coisa exata, certo? Ela é exata, ela é eficaz, ela não tem variações, certo? Isso é o significado. Ela é uma, tem exatidão eficaz, certo? Agora vai saber. Mas, a princípio, quando, né? Eu lembrei logo assim, exatamente, a gente só pensa de humor, né? Uma coisa cômica, né? Se não é. E se não fosse trágico, seria, né? Então, olha só. Dizer que Libras, ela é icônica, né? Você já deve ter passado os olhos aí na apostila e já viram que é uma... Ela é uma crença. Quando fala em crença, é uma coisa que ela é o quê? Exatamente. Duvidosa. Já deixa uma certa dúvida. Então, é exatamente isso. Eu só puxar. Sou professora, eu gosto de falar isso. Então, ela é exatamente isso. Deixa dúvida. Como o professor William já falou, e o nosso amigo Tiago explicou perfeitamente na sua fala, a Libras, ela varia de uma região para outra. Não é uma coisa igual em todos os lugares. Ela tem suas variações. E veio Marcos arrematando isso perfeitamente. Com isso, nós podemos dizer que, diante de tudo isso, né, afirmar, inclusive, que haja vista os sinais que não são exatos e eles variam de uma região para outra, né? A linguagem oral também, embora exista um grau elevado de sinais icônicos, tipo como bebê, casa, avião, é importante destacar que essa característica não é só do Libras. As linguagens orais também incorporam isso, né? Quem já não fez esse sinal? Ei! Quando faz esse sinal aqui, quer dizer o quê? Então, o icônico tá tipo parecido com a mímica. Não.
também é o que nós chamamos de linguagem não verbal. Porque tem a linguagem verbal e tem a linguagem não verbal. No caso aí a gente usa. Professor, vai os pontos dessa galera. É a linguagem não verbal. Isso. Então, voltando aqui, quando eu faço isso, eu quero dizer o quê? Bebê, pode ser a variação de várias coisas. Pode ser a bebida. Vai depender também de quê? A expressão mais facilitando. Tudo, exato. Juro. Ó, quando eu falo, é pra tomar água? Vixe, Maria, sinal não foi Água. Geladinha, né? Quando eu falo assim, eu vou dizendo o quê? De casa, né? Tô chamando pra lá, eita, porque mesmo eu oralizando, né? Esse final de semana eu vou pegar o voo direto para Brasília. Mesmo oralizando, eu fiz o gesto de voo, de avião. Então a pessoa também entendeu o que eu quis dizer, certo? Olha só. E para fechar minha fala, ainda amarrada a esta crença, o Wilcox, ele destaca em seu livro que as línguas de sinais seriam mais conceituais de que as línguas orais. Na verdade, todas as línguas são conceituais. A única diferença entre elas é o quê? É que alguma delas empacota o conceito de unidades linguísticas. A metáfora de pacote, isto é o modo que cada língua dá forma aos seus conceitos e suas unidades linguísticas. Ilustra bem a questão. Quem de nós não já se perguntou, por exemplo, por que uma palavra dada em uma determinada língua, quando ela é traduzida, ela pode ficar maior que o seu tamanho original? Agora, eu vou só usar um pouquinho aqui do francês, né? Que eu tenho uma filha que mora na França, em Paris, Paris. Estarei indo para lá, ó. Estarei indo para lá no próximo ano. Por exemplo, né? O I. Vocês sabem o que quer dizer o I? Sim. O I tem quantas letras? 2. Sim. Quando traduz, ela não aumenta? Merci. Obrigada. Obrigada. Merci tem quantas letras? Obrigada. Obrigada tem quantas letras? 8. Está arrumando para a matemática agora? 8. Então, assim, né? Relata bem o que o Cox diz. Por que uma determinada palavra, quando traduzida, ela tem o seu tamanho aumentado? Se a gente também for observar algumas palavras em japonês, do mesmo jeito, um risco é uma frase. Então, assim, só para encerrar aqui, né, o meu trabalho, minha parte. Aqui mesmo também, no Brasil, as línguas indígenas também é uma frase pequena, mas que traduz em português. Na hora da tradução, vira um texto, né? Muito obrigada e boa noite. A mesa vai andar agora. Boa noite, meu nome é Daniele Tavares. O tema que eu fiquei é língua de sinais. É um código secreto dos surdos? Não, né? Não é um código secreto dos surdos. Mas antes de abordar um pouco sobre esse tema aqui no Brasil, não posso deixar de falar desse tema, a língua de sinais no exterior. Né? Na nossa apostila fala um pouco sobre, nos Estados Unidos, como foi que os documentários foram falados, né? Como foi que era naquele tempo, naquela época. E os surdos, segundo os documentários que foram mencionados aqui na apostila, fala que os surdos eles eram apontados, difícil relação entre os
ouvintes. E aqui ele menciona Nora Ellen Gross, eu não sei se pronuncia assim. Ela, por exemplo, ela fez um panorama para estudar sobre como era a relação dos surdos com os ouvintes. E ela percebeu que, mesmo os surdos sendo alfabetizados, o conteúdo passado para eles, mesmo eles tendo a educação, ainda assim eles não tinham acessibilidade, não tinham seus direitos, não tinham o direito de falar, não tinham o direito de nada. E aqui também ele menciona outra pessoa, Pander, e eu não sei falar esse nome, Pupiris, sei lá. Ele fala também nas escolas, os surdos eles eram obrigados a aprender, isso eu estou falando do exterior, não do Brasil. Eles eram forçados a falar ou fazer leitura labial. Se eles não fizessem isso, eles eram castigados, eles eram massacrados, apanhavam e tinham as suas mãos amarradas. Isso me chamou muita atenção, essa imagem que tem aí na apostila, das mãos com algemas. Essa aqui foi uma pintura feita em 1972 pela surda Betsy G. Miller, que ela denuncia, essa pintura dela foi uma denúncia para reivindicar os direitos dos surdos. E na maioria dos casos, os surdos eles eram migrados para escolas internas, conventos. Eles eram encaminhados para instituições para que eles pudessem ter acesso aos estudos, mas sempre os estudos obrigavam a oralidade deles. Eles precisavam falar. Como é que o surdo vai falar, gente? Eles eram obrigados a falar, oralizar ou fazer leitura labial. E aí veio uma mulher chamada Lani. Lani, ela fez um livro dedicado aos surdos em 1984. Esse livro, ela retratava sobre o manualismo e o oralismo. Será sobre o que ele está falando? Manualismo. Será que ele está falando dos surdos ou está falando dos ouvintes? Com essa relação que ela está falando aqui, ó, manualistas e oralistas. É uma participação de ou seja, era uma luta entre os dois, né? Porque os ouvintes queriam que os surdos, por fim de contas, fizessem a leitura labial e oralizassem. Mas os surdos, eles não estavam prontos para aquilo, né? Porque um surdo, ele tem a sua linguagem, que é a língua de sinais, né? Então, ela fez esse livro dedicado aos surdos dos Estados Unidos. Agora vamos para o Brasil. O Brasil, língua de sinais é um código secreto dos surdos. Por que esse tema? Porque aqui no Brasil não foi diferente. Os surdos aqui também sofreram. Eles só podiam se comunicar em libras escondidos. Por isso que é código secreto dos surdos. Ou seja, nas escolas internas também, eles se comunicavam entre si através das libras. Mas aí, fala aqui, por que aqui a perseguição entre aspas, né? Por que aqui no Brasil o povo tanto insistiu em não aceitar libras? Porque eles expressavam através da língua de sinais, que é utilizando as mãos. E para eles, os sinais seriam obsceno, seria exótico, seria uma coisa agressiva. Então, foi uma luta constante entre política, educação, psicólogos. Tem a psicóloga, falei sobre a Lani, né? A Lani, ela é uma psicóloga social. Então, ela fez esse livro para abordar um pouco sobre
sobre o surdo dos Estados Unidos. Também mencionei no início a Joyce. A Joyce ela era antropóloga, especializada em saúde global. Por isso que ela fez um panorama sobre o estudo dos surdos e dos ouvintes. Continuando, teve muitas ideias distorcidas sobre os surdos. Eu estou aqui na página 26, tá bom? Muitas surdas. E houve uma comparação de como os surdos se comunicavam. A comparação foi comunicação dos chimpanzés. Gente, os surdos foram comparados com chimpanzés. Como pode? Ou seja, os surdos não eram considerados uma pessoa humana, era considerado bicho. Na Idade Média, as crianças jogavam com os filhos. Sim, aqui fala sobre as crianças, aqui fala sobre as crianças que elas eram consideradas selvagens, crianças selvagens, mudas. E aí a Lani entra de novo numa discussão. A Lani é uma psicóloga. Ela entra na discussão falando o quê? Sobre o iluminismo. O que nos tornaria humanos? O que nos tornaria humanos? Ela fez outro estudo. Por que o surdo não era considerado humano, sendo que, segundo Aristóteles e Descartes, a resposta era consensual. Falar uma língua, os surdos não têm uma língua, então eles são humanos. E, para continuar, os surdos eram considerados chimpanzés, né? Como se comunicavam. As crianças eram invariavelmente selvagens, por não saberem se comunicar, né? Ser uma criança ainda indefesa. E, linguisticamente falando, como já veio falando da gramática, das mímicas, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua. Os surdos, foi falado também que dependendo da região, há variações do país. Então, como qualquer outra língua, a língua de sinais, ela tem as suas regras, as suas normas. Deixa eu falar bem aqui, falando aqui, se a língua de sinais não é uma língua, então os surdos não falam? Então os surdos não são humanos? Aqui foi uma fala de um filósofo. É de se questionar. Gente, quando eu estava lendo esse conteúdo, meus olhos encheram de água. Eu engoli o choro por saber o sofrimento. Eu não tinha estudado tanto a fundo o sofrimento dos surdos. Mas trazendo hoje para o nosso dia, se no passado, na Idade Média, já vinha sofrendo, que existia uma todinha deles, eu fico pensando mais, será que nós estamos tendo empatia por eles? Será que nós queremos aprender porque nós queremos conversar com eles ou porque eu quero ter um emprego ou quero ter um salário? Aí a gente já vai pensar sobre isso também. Então, os surdos, eles estão bem melhores do que nos tempos passados, mas ainda precisa muito melhorar. Tem muito preconceito. Muito preconceito. E a gente, como a Gabriela falou, a gente precisa muito estudar, não para benefício próprio, mas para acessibilidade, para ajudar. Quantas vezes o surdo chega para comprar um remédio, comprar alguma coisa, e ele não tem uma pessoa qualificada para se comunicar com ele, entendeu? E a gramática, como o Marcos e as outras colegas falaram, né? Assim como tem as suas normas, fonológica, morfológica, sintática, semântica, ela também tem outras características. A produtividade, a criatividade, a flexibilidade, a descontinuidade e a arbitrariedade. Então, todos esses conteúdos têm a língua de sinais. E por que não considerar a língua de sinais uma língua? Então, é para se refletir como foi difícil a vida dos surdos dos Estados Unidos, do início dos surdos aqui do Brasil. E a língua de sinais é um código secreto? Realmente foi um código secreto por enquanto.
esse casal se comunica entre si, escondidos, né? Mas, trazendo aqui para hoje, não é, né? Não é uma língua, não é o Congresso de Milão, tá? Você não tem o Congresso de Milão lá. Só quem participou era quem organizava. E aí, quem realmente era para participar na hora para poder participar? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Para poder reivindicar pelo direito dele, que de fato não estava lá. Sim, né? É isso. Era esse próximo. Complementando nessa, Pode falar. a rotina de também é um absurdo, né? Só que ele nunca frequenta a escola, ele não sabe Libras. Ele, por incrível que pareça, ele usa muito. E as pessoas conseguem se comunicar, não sei Eles não são comunicação. né? Mas a família não abre espaço, não ajuda para integrar ele na escola, integrar ele. E olha que, e aí o pessoal diz assim, mulher, fala com ele, tu não tá ajudando muito. Mas deixa eu dizer. Ele não sabia. Realmente é difícil. E na minha família, a filha da minha avó, ela é surda. Mas ela foi criada como um bicho. Como um bicho. Ela tinha o quarto dela lá no fundo do quintal. Ninguém entrava lá, ninguém limpava. A gente tinha até medo. Mas a mulher era consciente, a mulher era saudável, a mulher tinha todas as características de uma pessoa normal. Só a surdez. E acabou que ela era considerada como um bicho. Então, pode ser que essa aceitação também não venha da família, né? É por causa que a família está sem orientação, não tem alguém, porque a gente deitava na sala. As políticas públicas relacionadas só a E meu tema de hoje é a língua dos sinais, é um alfabeto manual. Na verdade, tem nesse título, nós podemos ter, além dessa pergunta, outra pergunta seria a simbologia, a datilologia. Podemos nos prender somente a ela? São duas perguntas. A língua de sinais é um alfabeto manual? Não. Ou podemos nos prender só à datilologia? Não. A datilologia tem sua importância em determinadas circunstâncias, quando se não tem uma palavra, uma condição de um símbolo, um sinal. Então a gente pode. Deixa, basicamente ele já nos responde. Qual seria a resposta de vocês? A língua de sinais é um alfabeto manual? Não. Podemos nos prender somente a datilologia? O texto ele traz um exemplo que eu acho bem interessante e eu tenho outros exemplos que eu acabei vivendo nesses últimos dias. Quando alguém me pergunta como é que você fala determinada palavra em Libras, a primeira coisa que a pessoa espera é que eu faça a datilologia da palavra. A primeira coisa é quando eu digo tudo bem. É assim que você fala? É. Aí eu lendo o texto, aí eu vi um exemplo bem interessante. Ele fala assim, você imagina se um juiz fosse proferir uma sentença usando a datilologia. Seria 3 dias para ele conseguir proferir tal expressão. Então, assim, a Libras ele não é só você fazer a datilologia. Ele é tão rico, tão expressões, e você pensa assim, por que tantas expressões? Você acaba que dinamizando o seu diálogo, se torna mais rápido, mais preciso até. Eu achei interessante que ele fala que a forma como é descrita, né? O britânico, né, o inglês, ele usa duas mãos para fazer a datilologia das palavras. Então, a página 31. O americano, como nós, usa apenas uma das mãos. O sueco também usa apenas uma das mãos.
vocês, como é que a gente faria o sinal de povo? Povo. Como é que a gente poderia fazer o sinal de povo? Não, povo, pessoas. Populações. O texto traz um exemplo que para você fazer a povo, você tem que fazer a metodologia. Então, nesse caso, ela se faz necessária. Mas, assim, não nos devemos nos prender. Claro, ela é uma ferramenta necessária. Então, assim, o texto ele fala de uma forma bem simples, né, que primeiro ele responde que não. De forma alguma que o aluno não é alfabeto manual. Ele apenas diz o seguinte, que o alfabeto manual ele se utiliza para soletrar manualmente palavras. Né? Não é uma língua e nem um código de repetição das letras alfabéticas. Obrigado. Então, eu fiquei com uma parte. Eu vou fazer uma perguntinha para vocês. A língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? O que vocês acham? A língua de sinais é uma versão sinalizada da língua oral? É. Não, eu estou falando assim, página, não falou aí, mas eu quero perguntar para vocês, alguém sabe responder dos dois? O que vocês acham? Não, né? Não é. Não. A língua dos sinais, ela não é da tipologia única, também ela não é uma língua universal. E nós vimos aqui que ela seria, ligada a essas crenças, seria a língua de sinais uma adaptação das línguas orais, outra pergunta que eu faço, né? Ou dito de outra forma, seria a Libras um português sinalizado, por exemplo? O que vocês acham? Não. Ou seja, ela tem uma língua própria dela, né? Nós vemos aqui que ela tem a sua língua própria. A língua de sinais, ela tem estrutura própria e ela é autônoma, né? Ou seja, independente de qualquer língua oral, em sua concepção linguística, educacionalmente, né? O uso do português sinalizado ela tem sido alvo de muitas críticas porque se insere na filosofia do bimodalismo. E o que é o bimodalismo aí? Vocês sabem o que é? Vocês acham? Bimodalismo? Não. É quando se está sinalizando, falando e sinalizando ao mesmo tempo. Esse é o bimodalismo. É quando você está falando e sinalizando ao mesmo tempo, né? E nós vemos que isso atrapalha o estudo. Por quê? Porque o estudo não vai conseguir, por exemplo, nós vemos ali no programa do Educaís, né? Eu gosto muito de assistir aquele programa. A gente vê ali no quadrinho, no esgadinho, nós vemos ali que ali tem um intérprete, né? O rapaz está falando lá, o professor está ligando a aula ali, tem um intérprete do lado. Sim, aquela lei que você está falando ali para os surdos, ali está correto. Agora, se o professor estivesse lá, explicando, por exemplo, a aula de matemática, né? Todo dia eu estava assistindo a aula de matemática, e estivesse explicando a aula de matemática e sinalizando ao mesmo tempo, vocês acham que o surdo ele iria entender? Ele não iria entender, porque estava sinalizando, falando e sinalizando ao mesmo tempo, né? Então, não iria entender. Então, isso atrapalha os surdos. Por quê? Porque vira assim, um português sinalizado, né? Um português sinalizado. Então, muita gente acha
que dá para se comunicar com os surdos usando a datilologia, né? Ou a mímica. Mas a verdade, vocês acham que dá para se comunicar sim ou não? Não, né? Não dá. Por quê? Porque, na verdade, por exemplo, nós podemos usar como exemplo também o cavalo, né? O cavalo. Quando alguém não sabe o sinal do cavalo, né? O que ele faz? Vai fazer a imitação do cavalo, né? Então, a imitação do animal, né? Ou seja, vai fazer também, pode fazer a datilologia também do animal, né? Mas é importante aprender os sinais, né? É muito importante nós aprendermos os sinais, por quê? Né? Por quê? Porque há característica do animal, ou seja, é a estrutura da Libras, ou seja, o mesmo pode acontecer com a gente também, né? Tipo assim, quando todos nós ganhamos um sinal, né? Quando nós ganhamos um sinal, é a nossa característica, né? E outra coisa também, que eu achei importante aqui, que a língua de sinais, ela não é universal, né? Ou seja, cada país tem a sua própria língua de sinais. Ok? Continuando o assunto. Meu nome é Tiago, eu acho que eu não disse a primeira vez que eu falei. O tema é um pouco mais complexo em si do que a gente pode estar discutindo, então o tempo é um pouco escasso. Mas eu quero trazer uma questão que a professora Comédia falou sobre a preservação da língua. Como o surdo é a única comunidade que fala uma língua própria, que está inserida em outra língua, de majoritariamente assim, maior do que a sua, que é a língua falada no plural, ele sofre muitos problemas de sua comunicação. Acontece um hibridismo. Por que isso acontece? Porque pessoas como a gente, por exemplo, estamos aprendendo Libras, ao falar com o surdo, fazemos o bimodalismo que o Antônio falou, e acabamos confundindo, adaptando sinais, e isso se passa de corrente em corrente. Um exemplo bastante prático disso, por exemplo, acredito eu, que é carro. Todo mundo entende que isso é um carro. Seja um surdo, seja um falador também oral, acredito eu que isso é uma questão de hibridismo, uma imposição do português na língua falada do surdo. Isso é bom ou ruim? Pelo que a gente pôde compreender até agora, isso é bastante ruim, porque parte de uma desconstrução de cultura, de modo de vida, e uma preservação de linguagem. Para que a gente possa entender no contexto histórico de nós falarmos um pouco mais específico, o Brasil, primeiramente, foi colonizado por espanhóis. Os espanhóis eram um pouco mais agressivos, né? Por assim dizer, os índios mandavam eles embora. Era uma questão de conflito. Então, os portugueses davam presente, né? Um espelho, uma coisa, um gigante, e hoje falamos português. Se esse conceito de sobrepor a língua de sinais acontecer com o surdo, muito provavelmente estamos perdendo toda uma comunidade, toda uma cultura, todo um meio de vida. E o surdo sofre bastante com isso, muito mais do que qualquer outro meio de comunicação de outras comunidades, porque ele está inserido na nossa sociedade, no nosso dia a dia. A língua falada em si deve ser preservada, tanto pela gente como estamos aprendendo a ter uma acessibilidade com pessoas, a ter um emprego a difundir a informação. E esse respeito do conhecimento que a gente está adquirindo hoje é fundamental para que isso aconteça. Certo? Não é só uma brincadeira que a gente está aprendendo os inglês aqui, para me divertir. Como o professor Walter minha fala depois da eleição do ex-presidente Bolsonaro é chique, né? Aprender inglês é chique. A questão não é essa, a gente tem que ter uma visão um pouco mais séria desses conceitos, do sofrimento que o surdo passa e preservar, pelo menos que seja no básico. Talvez a gente, um estudante de nós, talvez não consiga avançar, mas pelo menos no básico. Aprenda o básico para caso você tenha uma situação, você consiga ajudar uma pessoa surda. Né? Ter aquela compreensão, oferecer ajuda, oferecer auxílio, ser amigo. Talvez você possa ter algum parente da comunidade, você já tem, né? Que essa pessoa não se encontre sozinha numa comunidade que é tão predadora da sua linguagem, do seu meio de vida.
Cláudia Guilherme. O assunto qual irei explicar é a língua de sinais, ela tem suas origens históricas na língua oral. De modo mais direto, a pergunta é: será que a língua de sinais ela surgiu da linguagem oral? Então vamos ver, durante a explicação, quais são as evidências. Tá? Cada língua de sinais ela tem sua influência e suas raízes históricas a partir da língua de sinais específica. Né? Então, há poucos documentos registrados por surdos e sobre os surdos, que possam fornecer, né, essas informações, né, da sua origem e desenvolvimento, de como ela se desenvolveu lá historicamente. Existem alguns pesquisadores, né, que eles argumentam dois tipos, né, de evidências que mostram o uso natural dessa língua dos surdos. O primeiro é o relato de uma pequena ilha comunitária, né, que fica nos Estados Unidos, fica na costa, é uma ilha bem pequena. Lá foi a primeira evidência, né, de surdos, e lá foi registrada uma elevada evidência hereditária da surdez. Família, nós, famílias. Né? As origens. E esses primeiros registros, eles foram detectados entre o século XVII até o século XX, essas evidências. Então, essa história do surdo lá nessa comunidade, né, lá dos Estados Unidos, mostra que os primeiros habitantes dessa ilha, né, ela já havia recebido pessoas da Inglaterra, né, que falavam a língua francesa e língua de sinais. Então, até hoje, lá nessa ilha, né, lá nos Estados Unidos, ela é conhecida como a única comunidade bilíngue, na qual tanto os ouvintes como os surdos usam sinais da mesma proporção, né, que é a língua inglesa, né, digamos assim, eles usam, quem vai chegando, quem está lá, usam a mesma proporção, ela não tem essa diferença, como se fosse, eu falo português, eu falo inglês, então assim, é uma proporção igual, todos falam língua de sinais, nessa comunidade. O segundo tipo de evidência, ela vem da França, está na França, na verdade. Então, é relatado em um livro que um surdo mesmo registrou. Esse surdo, ele se chama Pierre. Esse autor escreveu esse registro justamente para que a língua, ninguém achasse que essa língua agora fosse banida. A língua de sinais fosse banida. Então, ele registrou justamente esse livro para que realmente as pessoas pensassem que a língua de sinais ela existe historicamente, de muito tempo atrás. Entretanto, gente, é importante dizer que a coabitação da maioria das línguas de sinais pela língua oral ela faz com que as trocas linguísticas, né, aconteçam inevitavelmente. Mas isso não quer dizer que as línguas de sinais ela têm as suas origens ou raízes históricas nas línguas orais. Então, assim, elas são específicas. Elas surgiram especificamente, não na linguagem oral. Digamos que lá no começo da história, né, da evolução humana, né, que acho que todo mundo conhece, né, a história da evolução humana, constata-se que o tipo de sinais pelas mãos que eles já usavam, né, conta uma forma de comunicação pelo homem, né, já se fala, né, anteriormente da fala, né, quer dizer assim, era uma fala, mas usada entre comunicação de mãos. Eles não usavam exatamente uma oralidade. Então isso já se vê especificadamente de muito tempo atrás. Então, eu espero que eu tenha deixado um pouco claro que realmente ela não vem de uma linguagem oral, ela vem de uma linguagem específica, digamos assim, de comunidade, né? Porque como já foi explicado, ela é universal, mas cada lugar ela tem seus sinais específicos.
Boa noite, estamos na Islândia e o meu tema é a Ubras falada no Brasil apresenta uma unidade. Essa Ubras significa língua brasileira de sinais, onde envolve gestos, expressão facial e corporal. E para o surdo é muito importante o gesto, a expressão facial e a corporal. Como já foi falado aqui, se eu falar aqui, eu comer, né? Comer. Mas eu, fundo, comer. Aí já fica diferente, né? Então, para ele, é muito importante, não só o sinal, mas sim também a expressão facial, corporal e do jeito, né? Então, essa língua falada no Brasil é uma crença. Em todas as línguas há variedade e diversidade. Aqui mesmo no Brasil, varia. A gente sabe que lá o pessoal para São Paulo, do Rio de Janeiro, a linguagem deles, eles têm muitas palavras que eles usam diferente da nossa aqui, né? Inclusive, eles falam que o maranhense, de todo o país, Brasil, o maranhense é onde fala a língua mais errada. E não, a gente fala, tem gente que fala um português bem corretinho, né? E eles não, porque eles usam sotaques, né? Aí já fica que é errado, mas para eles é nós que estamos errados. Dizer que todos os brasileiros falam o mesmo português é uma inverdade, na mesma proporção em que é a inverdade, que é inverdade dizer que todos os surdos usam a mesma libras, né? Como a gente sabe, por exemplo, quem que tem faculdade lá em São Paulo, estudar faculdade. Já no Rio de Janeiro, faculdade. Só isso. Então é o sinal, a mesma palavra, mas porque muda de cidade para cidade, já fica diferente. É uma variação linguística, né? Uma variação linguística. Cada região ela tem o seu dialeto. Então não é diferente também de Jaquimira. É uma outra língua, né? Então não é diferente. Ela também tem essa variação linguística. Dependendo da região. É isso? Ó, a minha, ela era aqui, de Cimaúma, né? Aí lá ela mudou lá para Macapá. Pois agora, quando ela veio toda falando chiando e aquela não, porque a gente acaba que se adapta à linguagem deles, né? E tem coisa que ela fala que a gente fica se perguntando. Meu Deus do céu. E no já achei isso. Aí, gente, tem surdo, ele é só surdo. E tem surdo que ele, além de surdo, ele tem outras deficiências, viu? Aí tem que ser trabalhado, ó. Lá na minha sala eu tive surdo. Menina, ele era super inteligente e só ensinava o sinal uma vez. E uma menina também e tinha um outro surdo, era a mesma aula, e ele só sabia se a cabeça dele tocasse lá. E te ensinar, porque o surdo que vai ensinar, por exemplo, um sinal, você tem que falar todo ali um contexto para dizer o que significa aquele sinal. Não é só dizer assim, porque a gente é ouvinte, né? Aí, toca o fone, comer. Não, já no caso do surdo, não. Aí tu vai dizer o que significa aquele sinal para ele. E também tem no caso a língua materna, né? E quando eles, antes de ir para a escola, porque na escola, e hoje, é que já estão ensinando Libras, né? Um sinalzinho, ó, bebê, né? Ele nunca foi para a escola, bebê.
O Ronilson veio no Ronilson, bebê. E ele só queria, toda hora que ele queria ir no banheiro, bebê, fazer xixi, banheiro. Ele não falava, eu, Ronilson, que é isso, rapaz? É isso aqui. Mas não entrava na cabeça dele, sabe? É muito difícil. Eu só várias vezes por falar. Ele ia ficar. Faltava falar, né? Pois é, gente, é isso que a língua materna usa, porque quando eles têm um filho, os pais, eles ficam angustiados, como é que eles vai lidar com aquela criança que é surda, se ele não sabe falar, aí eles mesmos criam os próprios sinais dele, né, que é chamado língua materna. Aí quando vai já para a escola, lá eles já vão ensinando todos os sinais, contextualizados, para ficar mais fácil a comunicação com eles. E tem surdo que também eles têm dificuldade de se comunicar com pessoas ouvintes, porque as pessoas ouvintes querem falar, né? Eles não entendem o que é que eles falam. E quando eles se juntam lá com o outro surdo, eles falam que é uma família. Uma velocidade, né? Uma velocidade que a gente tem. É isso. Eu vou dar continuidade nessa que ela está falando. Meu nome é Esther. E não, eu não tenho 16, mentira, eu tenho 12. Gente, ela tá com trauma, viu? Tá de vocês. Uma vez eu perguntei, quando eu acho que eu tenho 20. Eu dizia de Agora é o momento de desabafo. Só pior. Eu vou dar continuidade, né, que ela está falando, sobre expressão, né, linguagem corporal e a diversidade dos sinais. Um exemplo que o professor deu na aula foi o sinal de boa noite, né, que é assim, boa noite, e o sinal assim, boa noite também. Eu não vou saber explicar muito bem como é, né, porque eu uma adulta, eu sou uma criança. Eu estou falando, você me perdoa. Eu vou ler aqui um trecho da explicação da apostila. Que os surdos, cearenses, paranaenses, cariocas. Quem já não ouviu alguém dizer? Esses sinais são antigos do tempo dos avós, né, professor? Hoje, naquele lugar se fala diferente. Essa diferença não deve ser encarada como erro, nem em outras regiões, né? Aqui no Nordeste, a gente tem o costume de falar aldeia. Aldeia. Eu fiquei pensando nisso hoje, que eu falei, papai, aldeia é uma palavra, essa palavra está correta? Ele disse que é dar a volta. Eu não consegui pensar em outra palavra para substituir uma aldeia. Para não ser porque aldeia é a escola, aldeia é tal rua. Eu não soube achar um sinônimo para explicar arrodear. Eu não consegui achar um sinônimo para substituir essa palavra, porque eu já sou acostumada com ela, né? Inclusive, igual a muitas pessoas aqui, eu acho, espero que não seja nunca. Outro exemplo, deixa eu pensar aqui, é a palavra aí dentro. Você sabe em tal lugar, aí dentro, a pessoa fica, o que é isso? O que é isso? Eu não entendo. Deixa eu pensar aqui. Vai pra baixo da égua. É uma expressão que aqui no Nordeste a gente usa muito, né? Mas se você for falar pra outra pessoa, a pessoa vai ficar assim, ué. Oxente também, né? Oxente. Oxente, eu Isso.
você usa um sinal diferente, às vezes a pessoa que não está acostumada, né, com esse sinal, ela não vai saber. A menos que seja. Mesmo que seja óbvio, né? O boa noite, você faz isso aqui, a pessoa já entende que é o boa noite. Tem outros sinais, né? Que eu não estou sabendo. Então, né, gente, é só isso. Se a pessoa for falar alguma coisa errada, né? Porque eu não sou uma criança, Boa noite. Professor Maria Helena. Quem mais vai? Bota aí, ele tá. Antes de eu entrar, gente, eu gostaria que vocês dessem uma passada aqui, né? Isso aí é o alfabeto. Eu fiquei com a última frase. A língua de sinais é uma língua árabe. O que é árabe? É o alfabeto, vocês podem fazer um pouco vocês, essas letras aí. Sei. Quem sabe dizer o que é árabe? Vocês acham que a língua de sinais ela é uma língua árabe? O que vocês acham? Porque. O que é árabe? Por quê? O que é árabe? Primeiro. Saber o que eu falo. Relacionada a símbolos, Por exemplo, a nossa língua, né, que é a língua portuguesa, a gente tem a gramagem, Então, o que faz? São as letras, né? Então, a nossa língua, que é o português, ela é escrita. Né? Por isso que todas as línguas, seja português, espanhol, elas têm uma grafia. É por isso que elas são consideradas, né? Ágrafa significa nomenclatura gráfica, significa não escrito. Ou seja, é aquilo que não pode ser escrito. Só que, como está aí no artigo, tem dizendo aí que não. Porque, até então, todos os sinais que a gente utiliza, fez aqui no sexta-feira, tem uma escrita, tem uma forma de se descrever através da escrita e não só de gestos, né? Ele pode falar muito, mas ela pode ser feita, né? Que a gente faz o sinal de liga de sinais, de ligas, aprender. Então, todos esses sinais, eles são descritos, eles são feitos igualmente como a gente escreve. Por exemplo, o meu nome, como vocês podem ver, o alfabeto pode ser escrito qualquer palavra, pode ser escrito o nome, eu já escrevi meu nome. Então, quando eu vi o tópico ágrafa, eu lembrei da faculdade, porque eu ia lá e a gente estava vendendo ali. E aí a professora está falando sobre isso, falando sobre essa escrita. E aí, quais são as línguas? Eu lembrei, quem gosta de ler, tem um livro, né, de Policarpo Quaresma, que ele fala sobre a língua tupi. E ele queria que a língua tupi tirasse da língua portuguesa e ficasse a língua tupi. Mas como ia ser considerada a língua tupi se não tem na escrita? Então isso ali gera na cabeça dele uma certa confusão. E aí a Libras, ela é mais ou menos isso. Só que, com o tempo, em 1974, isso. Ela surgiu em 1974 com a coreógrafa americana chamada Marielle Citon. Então, como que ela chamou essa forma de escrever tipo dança, porque ela é bailarina, né? Ela é dinamarquesa. E aí ela fez através de danças. Quando a gente adentrou esse tema na faculdade,
seminário, eu imaginei como seria uma escrita feita através do modelo. Então, isso me chamou muita atenção, não só eu, como todos os colegas. Então, é difícil. Eu vou dizer para vocês que é fácil. Só que tem um detalhe. Nem sempre a comunidade diz, né, que eu não tenho muita, eu não consegui, nem professor, eu não consegui verificar realmente se o surdo gosta dessa língua, mas as mais ou menos que eu vi, eles não gostam. Que é o chamado Silverlight. Né? Mas eu explico ela. Isso. Então, o Silverlight, eu mesmo me cansei com ela. Eu fico lá em casa, às vezes, fazendo, eu escrevo meu nome, escrevo o nome dos meus meninos, fazendo os movimentos, todos esses movimentos que a gente fez aqui. Aí eu fico desenhando e consigo fazer alguns. Ao final aqui, eu gostaria de fazer para vocês, e aí eu gostaria que vocês, através do movimento, vocês descobrissem o que está escrito. Né? Então, por exemplo, o sinal aprender, o sinal de ensinar, o sinal de me ensinar, tudo tem na sua grafia. Então, respondendo a pergunta que eu fiz há pouco, ela não é considerada, não é. Ela tem a escrita dela e isso é muito interessante. O agrama, então, é tipo aquele que usou classificar aberta, né? Isso, é tipo as imagens, né, que a gente viu lá no curso fundamental, né? E a gente vê aquelas imagens que eles faziam, os acontecimentos do dia a dia, eles colocavam, né, no peste, né? Então é isso aí, gente. Aí aqui. O Brasil inicia uma tradição em 1996, está lá na página 43, quem quiser acompanhar. Então, um grupo de pesquisadores conhecido, né, ordenado, aliás, o Antônio Carlos de Rocha na PUC do Porto Alegre. No projeto, a gente está com a participação da senhora Mariana Stuff, que desenvolveu trabalhos de alfabetização com crianças surdas, pesquisadoras, né, da língua. Observou que os surdos expostos ao sistema Silverlight tinham muita facilidade para escrever. Um dos grandes desafios dos pesquisadores no processo de sistematização é tornar a grafia mais concisa e clara possível. Aí vem a pergunta, o problema é se é clara possível, porque a gente vê que não é tão fácil, porque a gente tem que ver toda uma técnica. Não é somente você chegar e escrever, por exemplo, eu escrevo meu nome nada. Mas pelo que vocês puderam observar no alfabeto, que eu tenho a oportunidade de ver, demora um pouco. Porque tem que sinalizar o H, tem que fazer o H, tem a configuração de mão também, que, por exemplo, se você colocar a mão para cá, tem uma pintura. Se você sinalizar assim, já é outra pintura. Então, mais ou menos é isso, mais ou menos que o Silverlight faz. Isso, acho que sim. Isso. Aí tem os parâmetros, tem a questão do. Eu estava falando para a minha quando eu cheguei. Tem toda uma questão, por exemplo, se o sinal ser para baixo tem um modelo, ser para cima já tem outro. Se ir para o lado, ele já tem que ter a setinha para sinalizar que você colocou, você sinalizou para o lado direito, para o lado esquerdo, faz. Então tem todo um sistema de escrita do celular. Aí ao final, vou colocar aqui, estou lendo o alfabeto, gente, que está Ela disse que aprendeu. Eu aprendi, professor, ainda estou ainda na fase de teste ainda, professor. Aqui, gente, aí ao final, eu não vou me alongar muito não. Eu só quero só que vocês ganhem tempo, porque o grupo já começa penalizado, viu? Porque vocês estão usando quase 2 horários. Pois é, porque agora que vai dar novo. Entendeu? Ô, gente, só apenas escrever. Foi isso que nós combinamos, mas enfim, pode continuar. Nossa, Vocês quiserem. eu pensei que a noite era nossa. Eu nem me preparei para explicar o trabalho. Acho que enquanto ela vai desenhando aí, eu acho que o próximo já poderia dar uma adiantada. Pode ir, pode ficar à Porque vocês estão vontade. falando bem pra cá. O rapaz ali não falou ainda não. Ó. Ele que vai fechar. Tá. É ele que vai fazer Eu tô de olho nele aqui. Mas pode ir. Mas ele vai encerrar a pesquisa dela. Boa noite. Boa noite.
Vou falar de um pouco aqui, uma parada geral aqui que os colegas falassem. Atualmente, aqui existe entre 138 e 300 diferentes línguas de sinais por todo o mundo. Podemos observar para os surdos se comunicarem, foi criada, uma língua auxiliar que se chama de gestuno. É uma língua auxiliar internacional, muitas vezes usada pelos surdos. Não é considerada uma língua, pois ela não possui gramática. Não é considerada uma língua oficial, pois ela não possui gramática. O gestuno é uma língua usada para os surdos se comunicarem internacionalmente. Porque cada país existe a sua língua. E ela é diferente da língua de sinal brasileira. Aí eu pude fazer uma pesquisa, estava estudando e pude observar que no Brasil existem duas línguas de sinais. É a língua de sinais brasileira e outra língua de sinais que é utilizada pelos índios. Urubus Capó, que se encontra na floresta amazônica. Urubus Capó, que significa povo da mata. Então, no caso, ele se encontra na floresta amazônica, que é um local que é difícil acesso. Eu vi estudos dizer que tem local que o ser humano ainda não, que o índio ainda não tem contato com o pessoal brasileiro. Com o branco. Então, no caso lá, eles se comunicam pelas línguas deles mesmos. Então, no caso aqui, a gente pode observar que a língua brasileira de sinal ela vem de várias mazelas no decorrer do tempo. Então, é preciso que cada um possa fazer com que ela possa progredir ainda mais, fazendo a sua parte. Eu vou falar uma frase aqui que eu achei muito interessante para poder finalizar a minha fala, que é do psicólogo, ele é especialista em pesquisa sobre a cultura surda. Aí eu vou falar um pouco aqui para os meus colegas refletir um pouco e se quiserem aprofundar mais, eles podem pesquisar. A língua do surdo é transmitida cada vez que uma mãe surda segura seu bebê em seu peito e sinaliza para ele. Então, eu finalizo a minha fala deixando essa frase aqui, e se alguém ainda quiser aprofundar ainda mais, pode pesquisar sobre esse psicólogo. Ele é especialista na língua de sinais. Muito bom. Agora, para finalizar, passa assim. Todo mundo, gente. O pessoal do grupo 1 vai tirar foto que eles estão vendo. Vai terminar de explicar. Sim, o grupo 1 vem para lá. Porque eles sentaram lá. Grupo 2, please.
Esse gráfico, essas imagens que eu tentei fazer aqui, melhor possível, significa um nome. Eu entreguei para vocês no alfabeto. E isso aqui, cada sinalzinho desse significa uma palavra, né? Isso ali é um nome e esse ali são os sinais. Esse primeiro sinal, o outro e esse aí. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha e verificassem direitinho como é que fazia. Imagem desse aí. E esses sinais já foram feitos aqui. Esse daí, eu até fiz ele no dia da dinâmica do professor. Esse outro também. Ó, tem essa questão aqui. Isso quer dizer, aqui até pintar. Isso aqui é o sinal de ensinar, esse jogo. Essas duas bolinhas aqui, que ela é aberta, nós temos elas abertas e tem elas assim. Quando elas são assim, elas são pra gente, né? Aí quando abertas assim, elas são pra fora. Por exemplo, o verbo, o sinal de ensinar. Qual é o sinal? Não é assim? Ó. Aí assim, como é que está sinalizado? Você coloca as mãos para cá. Por que ela está preta? Assim toda pintada? Porque a palma da mão está para você. Se ela fosse assim, ela estaria branca, né? Então, o sinal de ensinar, está a mãozinha para cá, uma seta para cá. Essas duas bolinhas significa que você fez assim, para fora. Por exemplo, ensinar. Seria assim, aí já. Seja aqui branco, com essa bolinha, toda pintadinha. Esse aqui é o sinal de ensinar. Esse outro aqui. Certo, né? Bem, porque você faz a mão, né? Aí aqui, ó, branco pra cá, pintado aqui. Eu falo branco ou preto, né? Assim, ó. Branco aqui e preto aqui. Realmente não é preto, né? Então, a palma, isso aí, o grosso e a palma. Aí, exatamente. Aí, por que tem esses 3 dedos de rolagem? É porque é isso aqui, ó. Aí você faz assim, e aí a setinha indica que você está. Tá? Interessante. E esse daqui? Esse daqui eu fiz, eu até errei na vontade para continuar. Eu soltei. Pessoal, tira como é que é? Às vezes. Pessoal, tira foto aí. Gente, pessoal dos celulares aí. Do iPhone. Pessoal, eu gostaria que alguém tirasse foto aí além do Pablo, por favor. Ok? Mas também, professor, 17 pessoas no curso. Pessoal, dá uma filomena aqui no meu. Vocês me tomaram meu tempo de colocação. Eu disse que era 40 minutos, aí eu deixei o grupo à vontade, mas vocês teriam muito tempo. Eu não sabia dessa, né? Vocês falaram mais coisas desnecessárias aqui. Eu acho muita coisa importante, muita coisa desnecessária, se perderam no tempo. E a gente fez várias observações que foram erros que vocês cometeram nas falas de vocês. Certo? Vai lá do Thiago, o último que apresentou. Então vocês tiraram da gente essa oportunidade de fazer essa correção hoje.
Vamos fazer na quarta? Não, porque eu não sei, vou ter que dar o tempo igual para o grupo 2 também. Mas eu fico triste com isso, porque tipo assim, a gente tinha programado para o momento hoje ser o grupo 1. Eu ia falar, ia deixar o pessoal fazer pergunta, a gente tinha toda uma programação e vocês cortaram esse feedback nosso, nós havíamos combinado algo diferente. Então, não tem como eu não gosto desse tititi, se eu vou fazer isso, o grupo 2 vai dizer, mas o grupo 1 pegou os 2 horários. Eu estou lidando com crianças, aí eu vou dizer que as crianças podem ficar com o horário também. Porém, eu gostaria que a gente terminasse antes da 9, porque eu preciso fazer as colocações. Ou seja, assuntos que foram ditos aqui, assuntos que caem em concurso, se alguém for fazer concurso na área. Um exemplo, vou dar o exemplo do Marcos. O Marcos foi muito adiantado no tópico dele, porque a tua pasta falava apenas de 3, o teu momento era só 3. Ele cai no concurso, quais são os primeiros parâmetros? Aí a gente, não foi 5. Será que foi 5 os primeiros? Entendeu? Foi muito boa a explanação que ele colocou, ficou legal a fala dele, mas foi só um exemplo. Entendeu? Como muitos outros aqui falaram, que a gente fez essas observações. A questão do Esperanto, o Gestuno, tudo isso eu tinha para falar, então a gente não vai ter para falar hoje. Com exceção do grupo 1, eu gostaria que o grupo 1 ajudasse a arrumar as cadeiras, mas o grupo 2 todo fosse ali para fora para a gente fazer a chamada de vocês. Porque eu tenho uma chamada somente no grupo 1. Pode falar. Eu realmente não sabia. Você sabia E comentar alguma coisa vai fazer, comentários sobre o nosso